Olá, pessoal. Vamos para a correção da 8ª atividade do 7º ano, sobre o último capítulo da obra Ilha Perdida, de Maria José do Pré. Bom, eu pedi que vocês fizessem, ou produzissem um texto, dando um final diferente para a história. Vamos ver o que aconteceu? Bom, primeiramente, eu pedi que vocês lessem o último capítulo, o capítulo 16. Depois pegassem seus cadernos, fizessem a margem, tudo aquilo que a gente sempre faz em sala de aula. Colocar a data. Aqui eu pedi o seu nome completo e série, porque tem alunos que estão trocando os nomes aqui na plataforma e está bem difícil de identificar algumas atividades, tá? Depois eu pedi para que vocês colocassem o tema, o título da aula da 7ª atividade, que é leitura e interpretação da obra Ilha Perdida, de Maria José do Pré. E fizesse a lápis o que estava pedindo no anexo. Vamos ver, então? O anexo é este pedacinho aqui do encarte que vem dentro do livro. Quando você compra o livro da coleção Vagalume, A Ilha Perdida, dentro dele vem um encarte com algumas atividades a serem feitas sobre o livro. E eu peguei essa sugestão aqui de modificação do final da história. Então, aqui, esse pedacinho aqui do encarte diz assim: já pensou se Henrique quisesse ir embora e ficasse morando com Simão para sempre? O que ia acontecer? Veja, é uma questão, na verdade, é uma questão dividida em duas, mas era para você responder essa questão? Não, isso aqui é uma introdução do que você poderia fazer na sua produção. Nós não estamos falando de responder questões, nós estamos falando de produção textual. Então, era para você produzir um final para a história. Em vez de acontecer aquilo que aconteceu, do Henrique e o Eduardo voltarem para casa, na jangada que o Eduardo fez, então você inventaria uma outra história, um outro final para a história. Eles não voltaram para a fazenda do tio, do padrinho, Eles ficaram morando com Simão. E aí o que aconteceu a partir de então? Aí você tinha que descrever e narrar o que iria acontecer a partir da sua imaginação. E teve gente que não entendeu o que era para fazer aqui. Aí, olha, está dizendo assim: sua missão agora é inventar um outro final para a história. Solte sua imaginação e escreva em seu caderno uma redação bem criativa. Não se esqueça de dar um bom título a ela. Mas lembre-se que Eduardo estaria na ilha ainda. E como que você faria esse fim? Desculpa. O Eduardo ainda está na ilha. Henrique decide a ficar morando na ilha. E os padrinhos? O que você faria com a questão dos padrinhos estarem na fazenda e preocupados com esses meninos? Como você colocaria isso no fim, nessa parte da história, no fim da história aí, da sua história, E Simão e os animais selvagens aceitariam a decisão de Henrique de ficar morando com eles? O que você acha? Aí não é para você responder essas questões, é para você construir um texto a partir delas, de como você responderia essas questões, aí você produziria um texto. E teve gente que entendeu que era para responder essas questões e me entregou em forma de questão, de perguntas e respostas. Mas a professora aqui pediu para partir dessas questões, para te dar uma ideia como você faria. Então, um final diferente para essa história, certo? Então, vamos ver o que aconteceu. Olha, algumas pessoas me entregaram, fizeram bem bonitinho. Veja que aqui, essa aluna aqui, ela respondeu a questão, as primeiras questões, mas depois, a partir do que foi
pedido ali naquele pedacinho do encarte, ela construiu a história dela. Uma narrativa com sequência lógica, com começo, meio e fim, e colocando tudo aquilo que foi pedido ali, para você sugerir o que aconteceria, o que aconteceu com o Henrique, com o Eduardo, com o Simão e os animais, o padrinho, né, os padrinhos. Então, ela inventou, imaginou e inventou um fim diferente para essa história. E veja que ela escreveu um texto longo, né? Ainda tem mais um pedacinho que eu não coloquei aqui. Porém, ela usou o quê? Parágrafos, letra maiúscula, pontuação. Achei muito interessante que ela usou travessão, né? As falas das personagens bem organizadinhas. Então, esse texto aqui ficou muito de acordo com o que a professora pediu e a pessoa que colocou todos os seus conhecimentos acerca de pontuação, de ortografia, tudo que nós estudamos o ano passado, no começo deste ano. Vamos para um próximo. Olha que legal esse aqui, olha. Também você verifica que tem o título, né? Tem o tema ali, daí tem o título. Veja que tem as falas das personagens bem marcadinhas ali pelo travessão. Tem os 2 pontos, quando quando é a explicação do narrador. Então, aqui a pessoa contemplou bem direitinho o que a professora pediu. Olha essa aqui. Também caprichadíssima, né? Como é que a pessoa consegue, professora, escrever um texto tão legal assim, com a pontuação, com poucos erros? É porque a pessoa vai escrevendo e vai lendo, e apagando, corrigindo, refazendo. Agora, se você pensa assim, eu vou escrever um texto inteiro e depois eu vou corrigir, não fica bom. Veja que nesses textos a gente percebe que a pessoa voltou, ela apagou, ela consertou. É claro que vai ficar bom. Olha esse aqui, né? Também ela deu um final interessante, mas ali tem alguns erros já, ó. Embora tá separado. Olha lá o travessãozinho da fala. Colocou bonitinho ali, ó. Então disse, 2 pontos. Mas quando foi colocar a fala da personagem, esqueceu o que ali, gente? Parágrafo. Colocou o travessão muito bem, mas esqueceu do parágrafo. Vamos ver um outro. Olha esse aqui também. Mesmo caso, um texto bem legal, com sequência lógica, bem escrito, porém, só esse errinho aí. Travessão não fica no lugar do parágrafo. Travessão vem após o parágrafo, que é o espaço de um dedinho. Olha como a pessoa fez bonitinho ali, ó. Colocou 2 pontos para explicar que a personagem ia falar abaixo. Gente, isso aqui, como que a pessoa consegue isso? Ela vai escrevendo, lendo o que ela escreveu, aos poucos. Escreve um pedacinho, lê, corrige, apaga, arruma, né? Volta a escrever e assim vai até que o texto fique pronto. Aqui nós já temos alguns com os probleminhas. Olha, este aqui, esse, né? Aqui à esquerda, tá faltando o quê? Título, né? Tem parágrafo bonitinho aqui, né? O outro já também é o caso recorrente lá do parágrafo, né? O travessão no lugar do parágrafo, a falta da letra maiúscula ali. Mas essas histórias eu li, esses finais, né? E eles ficaram muito bons, com sequência lógica, com aquilo que foi pedido lá no enunciado da atividade. Agora, veja esse texto. Você percebe alguma coisa errada aqui? É um texto legal, né? Bem grandão, né? A professora até brilha o olho quando vê um texto assim, enorme, né? Quanto mais escrever, pode ser que, né, esteja melhor, mas não é bem assim, não. Veja, tem alguns problemas com este texto. Olha só, ele não tem título, um texto desse tamanho, e eu só consegui enxergar um ponto. Um ponto. Tá certo isso?
Na verdade, eu consegui enxergar um ponto, uma vírgula. Tá certo? No texto desse tamanho e sem pontuação, aqui não caberia alguns parágrafos, ponto final, vírgula. Como é que a pessoa saberia onde colocar essa pontuação? É só lendo e relendo, gente, não tem outra forma. Não dá para você escrever um texto inteiro e depois você voltar corrigindo. Você tem que ir escrevendo aos poucos, nas pausas, vai colocando os pontos. Quando você vê que retoma o assunto, aí você pode retomar. Se retoma o assunto que você estava contando, você retoma na mesma linha, mas se você vê que a história deu uma modificadinha, né? Você vai para um parágrafo novo e assim você vai adaptando o seu texto. Como é que eu sei fazer isso? É do jeito que eu falei para vocês. Tem que ir escrevendo aos poucos, apagando, corrigindo, arrumando. E, gente, só se escreve bem, tá? Só escreve bem quem lê muito. Se você não lê, você não consegue discernir e saber colocar a pontuação no lugar certo. Olha esse outro também, né? A letrinha bonita, parágrafo. O título tá com letra minúscula. Não vi pontuação nenhuma aqui também. Como que pode um texto que tem mais de meia palavra, mais de meia página, e não ter pontuação, a não ser lá no título? Isso é um problema sério. Este outro aqui, vocês acham que dá para escrever um final inteiro de uma história com todas aquelas recomendações e pedidos lá do enunciado em apenas uma meia dúzia de linhas? Também não, gente. Então, olha aqui, esse texto aqui não dá, não está contemplando tudo que foi pedido. E outra coisa, o uso de corretivo aqui, a professora já falou que não pode usar corretivo, nós temos que usar a palavra digo. Bom, pessoal, espero que vocês não tenham ficado bravos, né, por eu mostrar e apontar alguns probleminhas aqui nas redações, mas é claro que eu não coloquei o nome de ninguém para não prejudicar, para não deixar você triste, tá? Se você reconheceu o seu texto ali, não fique chateado, a professora usou justamente para que você possa melhorar. A professora já andou mostrando para você onde você tem errado nas produções, mas você precisa agora usar os conselhos que a professora deu, ok? Pessoal, até a próxima.